Gente, tem uma coisa que me irrita. Uma coisa que me irrita é a tal da gambiarra. Já ouviu falar da gambiarra? O jeitinho brasileiro. Quando você olha para algo, ou quando você faz algo para dar aquele jeitinho. O jeitinho é uma coisa que realmente traz muitos prejuízos. Aparentemente, quando se dá um jeitinho, estamos resolvendo algo. Mas quando olhamos para o todo da situação, para a situação como um todo, nós percebemos que o jeitinho ele traz muito mais prejuízo para a nossa vida. Tem uma palavra, abre a sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia, Mateus 5. Mateus 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. A palavra de Deus diz assim, está no seu esboço também. Vamos dizer isso juntos? Pega o seu esboço, vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aquilo que vem do maligno. Quando dissermos sim, que seja sim. Quando dissermos não, que seja não. E se houver prejuízo, depois de dizermos sim, que possamos arcar com os prejuízos. Essa é a palavra de Deus, palavra que traz, por exemplo, um provérbio, lá em Provérbios 12, 22, quando diz assim, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Nós somos o povo da verdade, nós somos o povo da palavra, nós somos o povo escolhido por Deus para falar a verdade. Não sei como é que você vive a sua vida. Será que você vive dando um jeitinho, dando um jeitinho numa situação específica? Eu quero então mostrar algumas fotos para você, para que você e sirva de ilustração, né, daquilo que nós estamos falando. Vamos lá. Olha só que legal. Fazer café com ferro, né? E esse aí? É o seguro, né? E esse, gente? Olha que coisa. É o iPod. Olha o iPod. Esse é muito legal, né? A fivela do cinto aí. Meu Deus. Meu Deus. Esse nem eu entendi. Eu também não entendi. Esse é o ar-condicionado, né? Meu Deus. E essa piscina aí, gente? Podia instalar uma dessa aqui, hein, pastor? Aqui na frente. O alarme, é. Essa é uma nave espacial, né? É o GPS. Gente, são situações engraçadas, né? Fotos que a gente encontra na internet. A gente não sabe se isso é verdade mesmo. Mas se você presta atenção, em algumas situações dessas, algumas são exageradas, mas você vai perceber, isso nos leva a pensar e a refletir sobre como a gente tem a mania ou a facilidade em fazer algo que dê um resultado imediato. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas. Nós queremos rapidamente trazer uma visão ou trazer um resultado sem a devida avaliação, sem o devido investimento, sem a devida compreensão daquilo que precisa ser feito. Tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que vive uma vida pirata. Uma vida que não é uma vida real. É a base do jeitinho. Eu não tenho dinheiro de comprar o CD, então eu compro o pirata. Eu não tenho dinheiro de comprar o jogo original, eu vou comprar o pirata. Isso é dar jeitinho. Isso é viver uma imitação, viver um fake. Eu não tenho dinheiro de comprar a camiseta de marca, eu compro a cópia daquela camiseta. É muito interessante como nós temos essa capacidade esquisita de viver uma vida que não é uma vida verdadeira. A sua vida, ela é uma vida verdadeira ou ela é uma gambiarra? Essa é a reflexão dessa manhã. O Brasil, infelizmente, ele é conhecido até internacionalmente como o país do jeitinho. Existe o custo do jeitinho já. Quando uma empresa internacional ou multinacional, ela vem se instalar no Brasil,
já conta, de certa maneira, com esse custo. O custo do jeitinho brasileiro. O jeitinho de dar, a forma de dar o jeitinho. E essa expressão é uma expressão até, de certa forma, carinhosa, né? O jeitinho, né? É um diminutivo para dar um certo carinho. Mas ela se remete a situações de propina, situações de fazer aquilo que não é devido, ao burlar normas, regulamentos. Tem uma coisa que as pessoas, os brasileiros, nós brasileiros, na média, em geral, nós não gostamos de manuais, nós não gostamos de regulamentos, de normas, sendo que para tudo existe norma. Se você comprar um eletrodoméstico e não seguir o manual, você vai estragar, você vai perder o eletrodoméstico. Se você comprar um carro e você não seguir o manual, não seguir a norma, o como fazer, o como dirigir, você vai estragar, pode causar um grande acidente. Nós precisamos vencer isso, porque isso remete àquela vida, a vida de depender da falcatrua, a vida de depender, a uma vida de depender da mentira, de uma vida confusa, uma vida corrupta. E é muito importante nós pensarmos nisso aqui, porque nós estamos refletindo, estamos num tempo de refletir sobre a nossa nação. Mas como eu coloquei no começo, a nossa nação não é só Brasília, não são só os políticos. Ou você acha que aquele corrupto que rouba milhões, ele começou roubando milhões? É importante pensarmos nisso. É importante pensarmos nisso, que muitas vezes aquele corrupto que rouba milhões começou roubando o troco da padaria de casa. Quando o pai e a mãe deu dinheiro para comprar o pão, ele veio com um troco diferente. Nós precisamos levar isso em consideração. Será que você, tendo a mesma oportunidade de alguém ali num governo ou num lugar onde você pode subtrair muito dinheiro, será que você seria honesto também? Será que você venceria a tentação de levar para si? O jeitinho fala de pagamento de propina, fala de pagamento, por exemplo, pense numa coisa chata. Uma coisa chata se chama tirar a carteira de motorista, não é verdade? É muita regra, é muita gente mal-humorada, não é verdade? Muito fiscal mal-humorado, o cara que está te treinando está mal-humorado, já acorda azedo, igual limão, não é verdade? E eu conheço uma pessoa que ela perdeu no seu exame muitas vezes. E aí vem na mente, na memória, né? No coração, será que vale a pena fazer todo esse esforço? Tem tanta gente fazendo tanta besteira no trânsito. E aí vem as vozes do inferno, né? As vozes do inferno vêm dizendo assim, mas ali tem uma máfia. Ali basta você oferecer um dinheiro que as coisas vão se resolver. Isso é o jeitinho. Isso é o jeitinho. Assim é construir um país em cima de nada, em cima da areia e não em cima da rocha. Tem pessoas que deixam tudo para a última hora, procrastinam o pagamento. Eu conheço pessoas que recebem um bom salário, mas estão sempre no vermelho. Sabe por quê? Porque estão sempre pagando atrasado, pagando multa, pagando depois. Recebem um dinheiro suficiente para viver, mas não vive com aquele dinheiro como deveria viver. E aí o jeitinho também passa por aquela ideia de ser o chorão que não respeita, por exemplo, o preço justo das coisas. Está sempre querendo dar o jeitinho. Você pode dar um jeitinho? Você pode fazer de uma maneira que eu possa entrar no ambiente, ou que eu possa levar de uma maneira mais barata? Esses adeptos, então, do jeitinho, eles consideram, é muito interessante porque parece que é algo assim glamuroso. Você ser é algo assim que tem a ver com uma visão de esperteza. Por eu saber fazer, dar o jeitinho, ou saber pedir, ter a cara de pau, isso me dá um certo status, me dá um certo nível de cultura, ou um certo nível de
influência. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o jeitinho não combina com a vida cristã. Amém? A vida cristã não combina com o jeitinho. Se você é cristão, antes de ser cristão, você é filho de Deus. Antes de você ser cristão, você é filho de Deus. Você recebeu Jesus na sua vida. E olha, por mais que no Brasil nós estejamos vivendo um tempo de pouca ética ou de falta de ética, a palavra de Deus é um livro que contém muito sobre esse assunto. A palavra de Deus, por exemplo, o Novo Testamento, ele é um texto que traz muito sobre ética. Ele fala sobre os fundamentos éticos, de como se viver eticamente em comunidade. O próprio Jesus, quando viveu aqui entre nós como ser humano, ele viveu sob essa ética, a ética de fazer o que é certo, a ética de contar, de ser a história, ou de fazer parte da história dos perseguidos, dos humilhados. Uma ética de tal forma que permitia ou que ensinava que nós deveríamos dar a outra face. Uma ética em que abre caminho para o outro, que abre espaço para o outro, que olha para o outro como mais importante. E aqui está o segredo da palavra de Deus. Se você viver aquilo que a palavra de Deus diz sobre isso, que é, o outro é mais importante do que você, você deve considerar mais o outro. Se todos nós vivêssemos assim, nós viveríamos uma sociedade melhor. Nós viveríamos uma comunidade melhor, uma comunidade mais saudável, porque nós olharíamos sempre para o outro. Se tem uma vaga de estacionamento, tem duas pessoas. Se um cedesse para o outro, seria muito mais saudável. Mas o que vemos é a briga, né? A briga de um querendo atropelar o outro. A palavra de Deus também fala sobre o Sermão da Montanha. Tem um Sermão da Montanha em Mateus 5. E ali está um código que para alguns estudiosos da palavra de Deus colocam o Sermão da Montanha como se fosse a versão do Novo Testamento dos 10 mandamentos. É ali onde Jesus está ensinando como viver para os seus discípulos. Ali está uma das melhores sínteses da vida cristã, da vida ética cristã. Ali ele está falando sobre o reino de Deus, sobre os princípios do reino de Deus. Está falando sobre moralidades, sobre viver em comunidade, viver junto. Jesus, então, ele traz esse ensinamento de como viver. Nós não somos bichos, nós não somos animais. Você precisa lembrar nessa manhã que você é imagem de Deus. Amém? Você não é como um cão, um cachorro, um gato, uma girafa. Nós somos parte da criação de Deus, sim, mas nós somos imagem de Deus. Você não tem a imagem de Deus, você é a imagem de Deus. E é isso que lhe faz especial. Nós não podemos viver como bichos. Nós não podemos viver numa disputa insana o tempo todo contra os nossos irmãos. Nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos saber viver e construir uma cidade, uma nação com ética. O apóstolo Paulo também fala sobre sua ética, sempre baseada na redenção de Cristo. Ele sempre usa a expressão nos seus textos, nas suas cartas, a expressão em Cristo, em Cristo. Ele sempre está usando isso, trazendo e remetendo para a imagem de Cristo. A imagem de Cristo é o modelo, nós como cristãos, nós sabemos que quando nós nascemos em pecado, com a imagem distorcida de Deus. Mas quando nós recebemos Jesus, nós sabemos que em nós começa a se formar a imagem de Cristo em nós. A imagem de Cristo, que é o modelo perfeito, a imagem perfeita, aquilo que Deus quer, o padrão que Deus quer, a forma como Deus quer levar você a ser, fazer você ser. Então, nessa manhã, o meu desejo é que você decida, como diz lá em Efésios 4:24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade.
Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa recentemente sobre honestidade, ali na região da Califórnia. E aqui tem alguns dados muito engraçados e interessantes. Algumas pessoas, 20% das pessoas afirmaram que ganhar mais dinheiro é motivo justificável para mentir. 20% das pessoas. 25% disseram que podem mentir apenas para ter uma boa aparência. 30% disseram que mentiram no preenchimento do formulário de emprego. 46% conheciam um amigo que enganou a esposa. 51% disseram que as pessoas não são hoje mais honestas do que eram há 10 anos atrás. E perto de 60% disseram que é possível mentir para se livrar de uma situação de embaraço. É muito interessante, né? No momento de confronto, de pressão, boa parte das pessoas preferem mentir do que dizer a verdade, do que enfrentar a situação. E, queridos, nós precisamos lembrar que a honestidade, então, ela é muito mais ampla. A honestidade é a melhor política da vida, é a melhor forma de viver. Não é o jeitinho, esse resultado mostra para nós que muitas pessoas, infelizmente, estão indo pelo caminho do jeitinho, pelo caminho da gambiarra, de ter uma vida baseada em nada. E o meu desejo nessa manhã para você, em nome de Jesus, e eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus, que a sua vida não vai ser mais baseada na gambiarra, amém? Que a sua vida não vai ser mais baseada no jeitinho, a sua vida vai ser baseada na palavra, na verdade, pautada na verdade que é Cristo, em nome de Jesus. Bem, para que você então derrote o jeitinho brasileiro de ser, eu quero trazer para você então três dicas de como fazer isso. Você pode colocar isso em prática hoje, ainda hoje. A primeira coisa que você precisa fazer, a primeira atitude que você precisa tomar é, você precisa ser íntegro com você mesmo. Você precisa ser íntegro com você mesmo. Precisa ser íntegro. Você precisa se avaliar. Como é que anda o seu coração? As pessoas estão optando pelo jeitinho, por quê? Porque estão se enganando. Nós conhecemos pessoas, eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que elas vivem uma vida de mentira, como se aquela vida fosse a verdade. Você precisa decidir hoje, a olhar no espelho e a encarar aquilo que você vê no espelho. Olhar de verdade. Parar de mentir para si mesmo. E isso começa com aquilo que você pensa. Coloque aí no seu esboço. Você precisa ser íntegro com você mesmo. Como é que eu posso avaliar se sou honesto comigo mesmo? Avalie o que você pensa. Avalie o que você pensa. Olha o que diz Provérbios 24, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida, tudo aquilo que você faz, passa pelo seu coração. Passa pelas decisões do seu coração. O pastor Marcos colocou aqui de uma maneira muito tranquila. Olha, você quer fazer parte dessa igreja? Faz parte da sua decisão. É sua decisão. É sua decisão. Guarde o seu coração. Guarde aquilo que você pensa. Ou você pensa que você tem pensamentos aleatórios e é assim mesmo. Quem tem pensamento aleatório é o animal. Você não é, eu já coloquei isso para você aqui. Você é imagem de Deus. Se os seus pensamentos estão perturbados em alguns momentos, você deve direcionar, guardar os seus pensamentos. E aí aqui, eu não quero que você tenha uma visão religiosa da coisa do tipo, meu Deus, eu pensei agora numa coisa errada, eu vou para o inferno. Não, eu estou falando aqui sobre você treinar a sua mente. A sua mente, ela é moldável. A sua mente, ela é treinável. E como é que você pode fazer isso? Escolha aquilo que você lê. Escolha aquilo que você assiste. Decida desligar aquilo que não presta. Decida parar de olhar para aquilo que não alimenta a sua alma. Não alimenta de forma saudável a sua alma. Tudo começa com o seu pensamento. Avalie hoje como é que você tem pensado, naquilo que você tem pensado.
E olha, isso vai refletir naquilo que você fala, que é o próximo ponto aqui. Você precisa ser honesto com aquilo, uma forma de você ser honesto com você mesmo é quando você avalia aquilo que você fala. No próximo versículo aí de Provérbios 4, 24, diz assim: afasta da tua boca as palavras perversas, e fique longe dos teus lábios a maldade. Compre a verdade, não abra mão dela. Provérbios 23. Comece a falar coisas que são do alto. Comece a decida dizer coisas que abençoam as pessoas. Pare de murmurar, pare de falar mal, pare de falar que a sua esposa não sabe ou não presta. Nós homens temos essa tentação de julgar as esposas. Em nome de Jesus, que você libere palavras de bênção sobre a sua esposa. Amém? Esposa, também, ao invés de você dizer que seu marido não presta, não faz aquilo que você deseja há muito tempo, comece a dizer palavras de bênção. Comece a externar com a sua boca bênçãos. O mundo está cheio de podridão, de pessoas falando mentiras, de pessoas insinuando inverdades. Nós estamos, por exemplo, nessa época de eleição, eu não sei se você viu, mas a Veja de hoje, a revista Veja de hoje, traz na sua capa uma caricatura da Marina Silva, que é candidata a presidente, e uma boca imensa, saindo um bocado de cobrinha, um bocado de coisa. E a manchete de capa fala sobre as mentiras que o partido oponente dela tem dito sobre ela. Tem falado de maneira equivocada, mentirosa, inventando situações sobre a vida dela. E ela está bem assim, tentando vencer com toda a garra. É esse o país que nós vivemos. Se você pensar bem, você vai lembrar de um colega de trabalho que fala mal do chefe. Ao invés de você falar mal do seu chefe, mais chato que ele seja, comece a dizer palavras de bênção para ele. Você vai ver que as palavras que vão sair da sua boca vão encontrar espaço no mundo espiritual e vão começar a gerar vida nova naquele teu chefe. E ele vai se encontrar com Jesus. Comece a declarar palavras de bênção na sua escola, na sua família. Comece a falar a verdade, a verdade, a verdade. Avalie também aquilo que você olha. Provérbios 4:25, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Eu gosto muito desse exemplo que o pastor colocou aqui. Eu fiquei muito animado quando eu vi pela primeira vez esse exemplo do para-brisa e o exemplo do retrovisor. O retrovisor existe, é importante você olhar, você ter a referência de onde você veio, senão o seu coração cresce, senão você vai achar que é por você. É importante você olhar no retrovisor, de onde você veio, da lama de onde você saiu. Mas você tem que olhar para frente. Amém? O para-brisa está indicando, olhe para frente. Olhe para frente, porque é para frente que você tem que ir. Não fique mais olhando para aquilo que traz sujeira para a sua mente, que traz sujeira para a sua vida. Olhe para frente, olhe para frente. Os olhos são as janelas da vida. Os seus olhos são as janelas da vida. A sua vida recebe aquilo que vem através dos seus olhos. E você precisa cuidar daquilo que você olha. Tem muitos livros sobre isso e fala sobre a importância de você não dar a segunda olhadinha. Isso aqui agora para os homens, né? Você passa, aí passa aquela mulher bonita, você viu que ela é bonita. O perigo não está em você ver que ela é bonita. O perigo está em você dar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a reticências olhadinha, não é verdade? Você precisa guardar os seus olhos, porque a mulher mais bonita do mundo é a mulher que Deus te deu, amém? A mulher mais bonita do mundo está ali, a minha esposa. A mulher mais bonita do mundo é aquela que Deus lhe deu, Deus lhe deu. O homem mais perfeito do mundo é o ogro do seu marido, amém? Amém ou não amém? É aquele que Deus lhe deu, que Deus preparou para você. Então cuide daquilo que você olha. Também, cuide onde você anda, por onde você tem andado. Provérbios 4:26, veja bem por onde andas,
Por onde você tem andado? Se você andar nas trevas, você vai tropeçar. Se você andar no escuro, você vai tropeçar. Se você acha que você é o bonzão, é o machão, é o poderoso e não tiver cuidado, a Bíblia diz que aquele que se acha forte, cuidado, porque a queda é certa. A queda é certa. Mas aquele que tem cuidado, aquele que tem atenção, aquele que presta atenção, ele vê por onde ele anda. Ele tem uma visão aplainada de tudo que ele está fazendo. Então, observe por onde você anda. E por último aqui, nessa primeira parte, avalie aquilo que você faz. Provérbios 4, 27 diz, afasta os seus pés da maldade. Afasta os seus pés da maldade. Aquilo que você faz reflete quem você é. O que você tem feito? Aquilo que você tem feito tem trazido vida abundante para outras pessoas? Esse é o privilégio, ou isso é o desejo do coração de Deus. Você precisa então ser íntegro com você mesmo. Você precisa fazer aquilo que traz bênção para a vida das pessoas. Para que você então derrote também o jeitinho brasileiro de ser. Em segundo lugar, você precisa ser íntegro com o próximo. Com o próximo. Com a outra pessoa, a pessoa que está diante de você. E como é que você pode avaliar se você é honesto com outras pessoas? Em primeiro lugar, fale sempre a verdade. Provérbios 12, 17 diz isso. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Fale a verdade. Você precisa dizer a verdade. É engraçado, tem uma historinha que me disseram de uma menina que estava trabalhando no mercadinho e o seu chefe e ela começou a perceber que alguns itens do mercado estavam com a validade vencida. E ela começou a falar com o chefe. E ela começou a reclamar, mas você está mentindo para as pessoas, você está adulterando. E ele pediu para que ela adulterasse o produto alimentício para colocar a validade errada. E ela falou, não, eu sou cristã, eu sou de Deus, eu não vou fazer isso. E aí, ele olha para ela e fala assim, tem uma vaga no caixa, você quer trabalhar no caixa? Porque assim, o fato dela falar a verdade, ele descobriu, né? Ele descobriu alguém honesto, e aí ele queria levar aquela mulher para trabalhar no caixa. Muitas vezes você vai ser conduzido por outros caminhos, por você dizer a verdade. Por você dizer a verdade, por você ser um homem, uma mulher da verdade. Deus quer que você fale a verdade. Fale para as pessoas aquilo que vem da verdade. Só que, aí no próximo item, fale a verdade em amor. Existe falar a verdade, aí tem pessoas que têm orgulho de falar a verdade. Eu falo mesmo. Fulano falou e fez isso, eu falo mesmo. Eu já fui lá e falei. Só que a palavra de Deus, em Efésios 4, 15, diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você falar a verdade, dependendo de como você fala, pode ser uma brutalidade, pode ser uma violência. Mas se você disser a verdade em amor, significa que você está crescendo. Significa que você está amadurecendo. Significa que você está fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. Deus está dizendo para você nessa manhã, diga a verdade, mas diga em amor. Fale em amor. Fale no momento certo. Fale da forma certa. Fale do jeito certo. Chame a pessoa para conversar e converse de maneira a poupá-la. Falar a verdade, mas poupá-la do vexame. Amém? Só que não é só falar a verdade em amor, mas falar a verdade em amor com tato. Com tato, com jeito, sabendo falar. Olha, Provérbios 15, 23 diz, dar a resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom o conselho na hora certa. Na hora certa, tem pessoas que elas têm um tique nervoso na língua. Tem um tique nervoso, ela viu uma coisa errada, ela quer falar.
Ela viu alguém fazer uma coisa errada, ela quer dizer. Mas nós precisamos entender que Deus nos chama para dizer a verdade em amor e contato, com sabedoria, com discernimento. Peça o tempo certo de Deus. Deus vai lhe dar. No momento que você menos esperar, Deus vai dizer para você, olha, é agora é a hora de falar. E você vai fazer com que aquele conselho, aquele apontamento que Deus está trazendo àquela pessoa através de você, faça sentido. Tem coisas que são verdadeiras, são reais, mas não fazem sentido, porque foram ditas na forma errada, na hora errada. Quando as coisas são ditas de maneira certa, as coisas verdadeiras são ditas de maneira certa, no tempo certo, elas fazem sentido. E elas podem transformar o mundo de uma pessoa. Elas podem transformar a vida de uma pessoa. Você abençoa a vida das pessoas quando fala a verdade, com amor e do jeito certo. E por último, para que você então derrote o jeitinho brasileiro de ser, você precisa ser íntegro com Deus. Você precisa ser íntegro com Deus. Você começou sendo íntegro com você mesmo, você precisa ser íntegro com as pessoas que estão diante de você, mas de verdade, você precisa ser íntegro também, principalmente com Deus. Primeiro item aqui, a verdade está na sua palavra. A verdade de Deus, a verdade que nós precisamos está na palavra de Deus. João 8,31 diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aqui eu faço então um convite, uma convocação santa para você. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Sabe, muitas pessoas param e talvez por terem dificuldade de ler, de se acalmar, de estudar, colocam, por exemplo, o estudo bíblico como algo que é para uma elite, para um grupo de pessoas diferente. Queridos, olha aqui para mim. A reflexão teológica, a reflexão bíblica, ela é ou deve ser para você um ato de adoração ao Senhor. É um ato de adoração ao Senhor. Quando você procura conhecer as entranhas da palavra de Deus, isso tem que ser com um coração adorador, porque ali Deus vai falar com você, Deus vai revelar coisas que você ainda não percebeu, Deus vai falar com você, vai dizer coisas que vão mudar a sua vida. E quando você então se entrega nesse ímpeto de ler, de estudar, de compartilhar a palavra de Deus. Sabe, ali nas aulas de teologia, lá na colina, uma das coisas que eu falo em quase todas as minhas aulas, para mim, seria insucesso chegar ao final dos 3 anos e eu ter alunos geniais, cabeçudos, né, como a gente fala, cheios de conhecimento, mas uma vida completamente estragada. Não tem como, por exemplo, eu formar pastor divorciado, não faz sentido. Não faz sentido. Eu formar pessoas que têm uma vida, estão bem na igreja, mas estão maus em casa. Não faz sentido, não faz sentido. A palavra de Deus, ela tem que encontrar guarida no nosso coração. Ela tem que mexer no nosso coração, ela tem que aquecer. Se você chegar perto de uma pessoa morta, se você já participou de alguns enterros, você vai perceber, quando você toca na pessoa, a pessoa está fria. Mas quando você chega perto, ainda mais nessa época, né? Nós estamos numa época um pouco estranha, de secura, né? Um tempo seco, um tempo quente. Se você chegar perto de alguém que está vivo, ele está quente, ele está aquecido. E a palavra de Deus, ela tem esse poder, o poder de aquecer o seu coração, aquecer a sua vida. Então se entregue a essa verdade, a verdade da palavra de Deus. Dedique tempo, dedique qualidade de tempo. Não é simplesmente ler, mas ler com qualidade, com alegria no seu coração. Outra coisa importante é que a verdade está no seu filho. A verdade está no seu filho, filho Jesus. João 8,36 diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato
serão livres. Se Jesus realmente entrar na sua vida, se você abrir o seu coração hoje, nessa manhã, e ao abrir o seu coração, Jesus entrar no seu coração, você vai ser uma pessoa livre. Deus te fez para viver em liberdade. Deus te fez para viver a liberdade que Ele tem para você. Nós, quando pecamos, nós nos acorrentamos, nós nos prendemos, nós ficamos presos. Mas nós, quando entregamos o nosso coração a Jesus, quando entregamos o nosso coração para Jesus, há uma quebra de correntes, há uma liberdade que você pode dançar na presença de Deus, há uma liberdade que você pode cantar, que você pode falar, que você pode sorrir. Você não é mais aquele cara fechada, você não é mais aquele cabeça de tatu. Você é aquele que é livre, você é aquele que libera palavras de alegria. Você chega para trabalhar e você diz assim: bom dia, gente, que bênção, nós temos trabalho para fazer. Amém? Você tem trabalho. Tem muitas pessoas que estão procurando aquele trabalho que você tem. E se você vacilar, vai chegar na sua porta lá. E se você ficar reclamando, o seu chefe vai falar: opa, vamos trocar as peças então. E aí vai trocar você. Você precisa ter esse coração grato. Quando você chegar na sua igreja, quando você chegar na sua casa, olhar para os seus filhos e parar de falar só palavras de maldição, de que os meninos não prestam, que esses meninos são bagunceiros. Você tem que chegar na sua casa, quando eles estiverem tocando o terror, e falar: meu Deus, que energia! Que alegria! E aí tocar o terror junto com ele também um pouco. Você precisa viver, irmão. Você precisa viver. Você precisa viver. Depois você se acerta com a sua patroa. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém? A verdade também está no seu Espírito, no Espírito Santo. João 14, 16 a 17 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão na verdade, são a verdade. Isso implica, quando você entende isso, que a verdade é a base da sua história, tem que ser a base da sua vida. E aí eu quero terminar aqui nesse tempo, levando você a refletir em algumas questões. Eu sou professor e gosto de exercício, gosto de questões. Então eu quero levar você a pensar nisso. Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos no seu lugar, baixe um pouco a sua cabeça, se desconecte um pouquinho da pessoa que está do seu lado. Você já passou um tempo aqui, você talvez seja a sua primeira vez aqui e é uma experiência nova para você. Ou você está aqui, vindo aqui há muito tempo. Mas como é que você tem vivido essa única vida que Deus lhe deu? Nós acreditamos nisso. A Bíblia, diferente de muitos, como muitos acreditam, a Bíblia fala que nós temos uma única vida, essa vida e as decisões que tomamos nessa vida vão nos conduzir para a vida eterna ou morte eterna. Como é que você tem vivido essa única vida que você tem? Você tem sido correto com as suas palavras? Você tem trazido palavras de bênção? Palavras são como chaves, são como setas, que ao sair da nossa boca, elas não voltam mais. Quando você diz palavras de maldição, por mais que você peça perdão, a palavra já chegou, a palavra já alcançou. Quando você diz palavras de bênção, por mais que você depois se arrependa de ter dito, a palavra já foi, já alcançou, já gerou vida aonde chegou. Você tem sido correto nos seus negócios? Talvez você seja um empresário, um pequeno empresário ou um grande empresário. Você tem sido correto? Eu sei que é difícil ser um empresário no Brasil. É muito difícil, mas você foi chamado para isso, para esse tempo, para ser alguém que pode testemunhar a despeito de tantas adversidades. Você pode testemunhar na sua história de que você conseguiu, que você vai conseguir ser um empresário de sucesso, correto,
no país em que vivemos. Você é correto com o seu imposto de renda, você tem cuidado, você tem sido correto com os seus funcionários, com o seu patrão. Será que você tem feito aquilo que o seu patrão diz que é para você fazer? Ou você tem feito a gambiarra no seu trabalho? Você tem sido correto com a sua família? Com a sua família, dedicando tempo de qualidade para ela? Quantas pessoas trabalham de domingo a domingo e não têm sido honestos com a sua família? Não têm dedicado tempo para ficar de boa, ficar numa boa com a sua família, descansar. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º Ele descansou. Se Deus descansou, meu irmão, é para você descansar também. Se a palavra de Deus rema para o seu coração, você tem sido correto com a sua família, tem sido correto consigo mesmo, com Deus. Será que você tem sido uma pessoa correta? Deus te chama nessa manhã para ser uma pessoa correta. Os discípulos de Jesus, nós discípulos de Jesus, nós entendemos que os meios não justificam os fins. Não é porque você tem um objetivo que você pode chegar nele de qualquer forma. O caminho é considerado, e o caminho que te leva à salvação tem um nome, é uma pessoa, é Jesus. É Jesus.